Olá a todos os espectadores, este é o Census, trazendo notícias ao vivo. Agora estamos transmitindo diretamente do Oriente Médio. O porta-voz do Hamas, Ismail, anunciou a aceitação total do cessar-fogo após a mediação do Catar e do Egito. Netanyahu afirmou que não recuará até ocupar totalmente a faixa de Gaza, gerando tensão mundial. O conflito no Oriente Médio está se tornando uma guerra real. Vamos analisar detalhadamente a situação atual na região e conferir juntos. Em 4 de maio de 2025, em Israel, decisões cruciais estão sendo tomadas. O avanço das forças terrestres intensifica a tensão. A operação chamada Tanques de Gideão é simples. O objetivo é ocupar completamente Gaza e bloquear firmemente o acesso de suprimentos ao Hamas. Após a guerra, o primeiro-ministro israelense Netanyahu declarou que as forças de Israel entraram em Gaza pelo Egito e não sairiam, oficializando a ocupação permanente. Inicialmente, Israel ocupava 30% da faixa de Gaza. Porém, agora planeja ocupar toda a área de forma permanente. O plano de Israel é retomar o controle total da faixa de Gaza, como era anteriormente, quando já dominava completamente a região. Até agora, Israel vinha ocupando apenas áreas próximas à fronteira de Hamas. Mas agora, a ideia é manter o controle das áreas ocupadas e impedir completamente o ressurgimento do Hamas. Durante esse processo, vários civis são forçadamente realocados e as forças de reserva estão sendo mobilizadas. De acordo com o especialista em defesa Epizo de Peurim, o principal objetivo da ocupação total não é derrotar o Hamas, mas sim eliminar a influência do Irã. Devemos estar cientes da atual cooperação entre Hamas e o exército de Israel. Ambos, a Shidaship de Israel e Hamas, estavam conduzindo negociações ativas. O Catar e o Egito estavam atuando como mediadores. Aqui, o Hamas disse que, em troca de uma trégua de 5 a 7 dias, libertaria todos os reféns israelenses que ainda permanecem em Gaza. Israel rejeitou a proposta do Hamas de uma trégua de 5 a 7 anos, alegando que durante esse período o Hamas poderia continuar mantendo reféns e depois voltar a atacar Israel. Israel exigiu a remoção completa do armamento do Hamas, mas devido à grande diferença de posição entre as partes, as negociações de trégua fracassaram no final. Nessa situação, Israel declarou que eliminaria completamente o Hamas e começou a agir para isso. Vamos ouvir novamente o que disse o presidente Abdel Fattah el-Sisi. O presidente Abdel Fattah el-Sisi afirmou que o objetivo final é garantir a paz. Aparentemente, a operação resgatará os reféns israelenses durante o avanço das forças terrestres. Muitos expressam preocupação sobre a operação terrestre dos tanques Merkava, de Gideon. Primeiramente, esta é uma lição da Guerra do Oriente Médio. Por meio da Guerra do Oriente Médio, Israel e os países árabes aprenderam uma lição importante. A lição é que não se pode derrotar totalmente o inimigo somente com ataques aéreos. No Oriente Médio, a superioridade aérea não é absoluta. O poder aéreo é usado principalmente para conter o inimigo, não para destruí-lo por completo. Porém, aprendemos que não é possível derrotar completamente o outro lado sem eliminar todas as pessoas. Esta é a faixa de Gaza, onde vivem mais de 2 milhões de pessoas. Mas, a menos que você mate todos os mais de 2 milhões de habitantes, é praticamente impossível conquistar completamente a faixa de Gaza. Mesmo que Israel controle a faixa de Gaza, a continuidade do conflito só enfraquecerá seu poder nacional, atraindo mais inimigos. Mesmo assim, muitos questionam se Israel pode realmente controlar a faixa de Gaza dessa forma, e se isso é uma solução realista para o problema. O segundo ponto é a relação com os Estados Unidos da América. Eles anunciaram a ocupação total da faixa de Gaza, e logo em seguida falaram sobre a reconstrução da região. No vídeo anterior, após o ataque do grupo armado Houthi do Iêmen, houve uma retaliação com um ataque aéreo internacional liderado pelos Estados Unidos. Israel responsabilizou o Irã pelo incidente e afirmou que responderá aos rebeldes Houthi e ao Irã. Contudo, se isso persistir, há o risco de agravamento da situação entre Israel e Irã, que o presidente Trump também acompanha de perto. Análises recentes indicam que a relação entre o presidente Trump e o primeiro-ministro Netanyahu está esfriando. Segundo a mídia israelense, o primeiro-ministro Netanyahu manifestou, em reunião de gabinete, descontentamentos com a política do presidente Trump para o Oriente Médio. Israel está descontente com a tentativa dos Estados Unidos da América de se reconciliar com o Irã. Mas, como o presidente Trump promove isso como uma política principal, Israel não pode expressar abertamente sua insatisfação. Eles agem diplomaticamente para manter as aparências. Contudo, pela situação atual, Israel também parece tentar se reconciliar com o Irã. Se isso ocorrer, a relação entre Israel e Estados Unidos da América ficará tensa. A situação do acordo nuclear com o Irã está ficando cada vez mais complicada. Embora o acordo nuclear com o Irã já esteja em uma situação difícil, se Israel atacar o Irã, será ainda mais difícil continuar com o acordo. Além disso, o presidente Trump deve visitar o Oriente Médio de 13 a 16 de maio. Está prevista uma visita à Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos.
Por isso, muitos analistas acreditam que os ataques a Gaza por Israel devem diminuir após a visita do presidente Trump ao Oriente Médio. Israel afirmou que respeita a posição dos Estados Unidos da América e que a visita de Steve Witkoff ao Oriente Médio será uma oportunidade para discutir a segurança regional baseada na nova estratégia apresentada pelo enviado especial. Israel disse que, se não houver avanços no cessar-fogo, retomará os combates com mais força. Para Trump, esse cenário não é favorável. Se Israel não controlar a situação, seu isolamento diplomático pode aumentar. Deveria focar mais na China, mas hesita em tomar ações decisivas. Portanto, Israel está em posição de espera. Avião de guerra desconhecido realizou um ataque aéreo em Beirute e também houve vítimas civis. Israel atacou 2.000 quilômetros de distância em retaliação. O aeroporto internacional Ben Gurion sofreu ataques, mas as operações foram reforçadas para garantir a segurança. Os Houthis afirmaram ter realizado um grande ataque aéreo contra a base, com mais de 20 drones e 50 mísseis balísticos lançados. Segundo autoridades locais, ao menos uma pessoa morreu e 35 se feriram no ataque. Israel afirmou que os Houthis atacaram instalações civis e industriais perto do porto de Hodeida, usando drones e mísseis. O exército israelense declarou ter atacado instalações portuárias de Hodeida, usadas pelos Houthis para operar drones e mísseis, e uma fábrica de cimento na região de Basil, utilizada para fins militares. Com esse ataque, uma das principais instalações dos rebeldes Houthis no porto de Hodeida foi destruída, com cerca de 70% das instalações do porto danificadas. As operações portuárias estão quase paralisadas no momento. Espera-se que os rebeldes Houthis continuem monitorando e controlando a área antes que o porto estratégico de Hodeida, no Iêmen, seja totalmente restaurado. Cerca de 80% dos alimentos que entram no Iêmen passam por este porto. No entanto, como o porto foi destruído, os danos são enormes. Além disso, Israel continua realizando bombardeios na faixa de Gaza. Atualmente, já faz 3 meses que Israel mantém ataques aéreos contínuos contra a faixa de Gaza. Com isso, a faixa de Gaza está quase isolada do mundo. Como os alimentos estão se esgotando, há pessoas passando fome até a morte. Nos últimos 3 meses, Israel bloqueou totalmente a faixa de Gaza, impedindo a entrada de suprimentos humanitários, produtos industriais e mercadorias essenciais, dificultando muito a chegada de qualquer tipo de ajuda ao território. Esse é o bloqueio mais longo da história imposto por Israel, que afirma ser necessário para impedir o Hamas de receber suprimentos e manter sua capacidade de atacar com foguetes. Porém, a comunidade internacional não aprovou isso. Organizações internacionais afirmaram que as ações de Israel violam o direito internacional, e algumas criticaram o país por usar o bloqueio como uma arma de guerra contra Gaza. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura declarou que a faixa de Gaza enfrenta uma crise alimentar tão severa que há alimentos para apenas 2 meses para toda a população. Atualmente, cerca de 3.000 caminhões de ajuda humanitária estão esperando para entrar na faixa de Gaza. Contudo, para os caminhões entrarem, Israel precisa suspender o bloqueio, mas não está permitindo a entrada no país. Atualmente, Estados Unidos da América e Israel mantêm a passagem de Rafah fechada e buscam alternativas para enviar ajuda humanitária à faixa de Gaza. Apesar dos anúncios de resolução breve, ainda não está claro se os graves problemas da faixa de Gaza serão de fato solucionados. A Coreia também provavelmente não conseguirá evitar o impacto dessa situação. Com a situação se agravando no Oriente Médio, é inevitável que os preços do petróleo subam significativamente, impactando a Coreia. A dependência da Coreia do Sul no petróleo bruto do Oriente Médio subiu de 59,8% em 2021 para 71,9% em 2023. Atualmente, essa proporção chegou a 73,6%. Isso se deve diretamente à guerra na Ucrânia, que aumentou a dependência do petróleo do Oriente Médio. Contudo, se a instabilidade persistir no Oriente Médio, o preço do petróleo pode disparar, prejudicando a economia coreana. Além disso, Israel pode tentar atacar o Irã em resposta a essa situação. Além disso, se a situação no setor petrolífero do Hormuz piorar, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, incluindo a Arábia Saudita e Kuwait, principais fornecedores de petróleo para a Coreia, podem ser afetados. Por isso, a Coreia precisa se preparar para essa possibilidade. Nesta situação, o fornecimento global de petróleo pode ser gravemente afetado. O transporte marítimo já está sendo restringido e a cadeia de suprimentos de petróleo impactada. Devido a isso, as indústrias manufatureiras e exportadoras da Coreia e de diversos países enfrentam dificuldades. Além da energia, os preços de matérias-primas e mercadorias também podem se tornar instáveis. A comunidade internacional busca fortalecer a cooperação e criar soluções legais para o problema, mas atualmente não há uma saída clara à vista. É nesses momentos que devemos observar a situação com cautela e revisar nossas ações.
Com o conflito no Oriente Médio se expandindo, o mundo está atento à situação na região. Qual a sua visão sobre o atual cenário no Oriente Médio? Informe-nos também pelos comentários. Tentarei responder a todos. Grato.